Max Verstappen pode aposentar ao final de 2025 e quem fala isso é um cara próximo. Vamos conversar sobre esse assunto agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre esse assunto interessantíssimo, mas claro que nós temos outras coisas também. Esse é um vídeo taurino, enquanto tem um cachorro latindo aqui do lado. Se você está ouvindo, perdão, mas eu não tenho como calar a boca do cachorro. Vamos lá então, o que acontece? Nós sabemos que todas as equipes, todas sem exceção, precisam definir as suas metas para 2026 também, né? Afinal, quando começar o desenvolvimento focado em 26 ou até quando você levar o desenvolvimento de 2025, essas são questões que acabam surgindo nesse período da temporada. É muito normal quando tem mudança de regulamento. E aí nessa brincadeira, o Pierre Wacher, que é o diretor técnico da Red Bull, falou que apesar de ser um regulamento bem diferente ano que vem, ainda existem coisas que o modelo atual pode aplicar no modelo seguinte. Então há alguns aprendizados de 2025 que podem ser carregados para 2026. Inclusive, ele fala também desse desafio de você otimizar o carro de 2025, coisa que a Red Bull garante através do Wacher que eles vão fazer ainda por um tempo, mas sem perder, obviamente, o timing daquilo que é necessário para 2026. Ou seja, a Red Bull não está desistindo totalmente do regulamento até agora, a Red Bull não está desistindo totalmente da temporada, por mais que esteja numa situação um pouco difícil. A McLaren é claramente um carro superior e toda a expectativa em cima da diretiva das asas acabou não sendo assim tão impactante, seja porque realmente não havia o que impactar, seja porque as equipes continuam burlando os testes da FIA e então tudo continua na mesma na prática. De qualquer forma, esse indício da Red Bull de que ela vai permanecer ainda no carro de 2025 por algum tempo pode ser um indicativo de que outras equipes grandonas também continuarão nesse esquema. E nós devemos lembrar que algumas equipes do meio de pelotão estão focadas quase que 100% em 2026, como é o caso da Williams, por exemplo, que é uma equipe que já está olhando para 2026 querendo dar um salto de performance na gestão do James Vowles. Se a estratégia da Red Bull vai dar certo ou não, é uma outra história, a gente vai ter que esperar as próximas corridas, mas eu tô curioso para ver como que as 4 principais equipes ficarão em relação a esse timing de mudar o seu foco para totalmente 2026. E a gente não pode esquecer que tem uma Aston Martin, que tem um grupo também trabalhando em 26, como todas as equipes já têm um grupo, só que ela pode também se dar ao luxo de, quem sabe, mudar esse foco antes. Até porque a Aston Martin vai ter mais tempo de desenvolvimento do que as suas equipes rivais. Então a Red Bull, a Ferrari, a McLaren e a Mercedes vão ter que ficar de olho nesse timing e também no que acontece em termos de desenvolvimento e escalonamento. Me fala aí em quem você está confiando mais para esse novo regulamento e me fala se é a Red Bull ou não. Partindo agora para a situação dos pilotos da Red Bull, nós temos o Yuki Tsunoda apontando a falta de experiência com o carro da Red Bull como a principal razão para o seu desempenho abaixo do esperado na equipe, após substituir o Liam Lawson. O japonês tem tido dificuldades em dominar o RB21 em comparação ao Max Verstappen, só que ele está otimista sobre o seu progresso contínuo, reconhecendo que a adaptação ao comportamento do novo carro requer experiência e uma melhor compreensão do equipamento. Ou seja, o Tsunoda está defendendo o seu lado num momento em que tem uma pressão enorme ali na Red Bull para que ele traga pontos importantes no campeonato de construtores. O mais interessante nisso tudo é que não dá para a gente simplesmente falar que é uma exclusividade do Tsunoda, e nós conversamos sobre isso na live que tivemos excepcionalmente no sábado. Inclusive eu acho que está até saindo um corte já hoje sobre isso lá no nosso Ressaca Express, em que você vê a gente justamente falando do Pérez e do Tsunoda, e também falando um pouquinho mais daqueles outros companheiros que o Verstappen teve desde a saída do Daniel Ricciardo. Vocês até votaram lá na enquete que nós colocamos de que o Sérgio Pérez seria o melhor companheiro ou foi o melhor companheiro do Verstappen pós-Ricciardo. Não estamos aqui contabilizando o Daniel Ricciardo. E ali eu dou uma argumentada também mostrando como a situação do Tsunoda é até um tanto quanto mais difícil que a do Sérgio Pérez, e aí, enfim, você pode entrar lá naquele vídeo para poder entender melhor o ponto. De qualquer forma, o Tsunoda atribuir a sua falta de experiência com o carro é um fator que pode ser levado em consideração? Sim, até porque o Tsunoda já começou melhor do que o Lawson. Talvez ele precise só um pouquinho mais de manha do carro. Só que não deixa de ser um carro muito sensível e não deixa de ser um carro com uma janela de operação muito pequena.
O desafio da Red Bull é fazer com que esse carro seja mais palatável ao segundo piloto, e aí entra aquilo que trouxemos em vídeo recentemente, de que eles querem até copiar a VCARB se for necessário para deixar o carro um pouquinho mais na mão do Yuki Tsunoda. Só que isso não seria só para um carro, seria para os dois. Não faz sentido você ter dois carros com conceitos diferentes na era de desenvolvimento limitado. Você precisa do máximo de dados do mesmo conceito para poder aprimorar. Então, nesse caso, o Yuki Tsunoda realmente deve sofrer um pouquinho até o final da temporada. Vamos agora para a notícia principal, que é uma notícia que eu confesso que quando li eu fiquei muito surpreso. Eu até reli a notícia, procurei assim para ver qual era a base de sustentação dessa notícia. Então vamos lá, porque ela não é aleatória não. Você confere na descrição, como falo todos os vídeos, as fontes para vocês aí. E você deve se lembrar daquele mecânico famoso da Red Bull que agora virou embaixador. Em 2025 ele virou embaixador da equipe de corrida, ele não é mais mecânico, que é o Kyle Nicholas. E ele dá uma entrevista muito interessante, ele que era mecânico do Verstappen e agora como representante, como embaixador da marca, ele é um cara que está lá dentro, ele sabe de muita coisa, e na entrevista ele diz o seguinte, que ele ainda acredita num quinto título do Verstappen, e ele diz mais, Verstappen conquistando esse título, ele se aposenta. Olha que afirmação doida do Nicholas. E detalhe, o Nicholas ainda fala que os carros da Red Bull são iguais, tá? Falando que a diferença entre os companheiros é realmente do Verstappen para os companheiros e não do carro. Só que a afirmação dele é muito curiosa em relação ao Verstappen, porque ele é um cara lá de dentro, é um cara que conhece muito, ele estava com o Verstappen, é embaixador e vai de encontro ou de acordo com uma fala, conforme um Uber me chamou a atenção, o Luiz, um abração para o Luiz, que o Nelsinho Piquet, que é cunhado do Verstappen, falou de que o Verstappen também estaria já com a cabeça para aposentar caso, assim, ele veja que não tem mais por que continuar na Fórmula 1 a partir do ano que vem, se ele estiver desgostoso. E a gente sabe que o Verstappen agora é pai, a gente sabe que o Verstappen não está muito feliz com o desempenho do carro, a gente sabe que o Verstappen não está feliz com a Fórmula 1 porque ele critica a categoria há muito tempo. Então nós estamos falando de duas pessoas próximas, duas pessoas que sabem do dia a dia do Verstappen, falando basicamente a mesma coisa, o que é absurdo. Você imagina se o Verstappen, antes de concluir 30 anos, antes de completar 30 anos, aposenta da Fórmula 1 com 4 ou 5 títulos. Seria um baque muito grande para a categoria que espera ter um nome como Verstappen por muitos anos ainda, a exemplo de Hamilton e Alonso. Perder um Verstappen agora seria uma perda muito grande para a Fórmula 1 e eu realmente espero que ele não aposente. Seria um evento essa aposentadoria do Max Verstappen. Me fala a sua opinião sobre isso, o que você acha, e eu tenho um recado muito importante porque finalmente eu posso liberar para vocês os ingressos para aquele camarote espetacular para as 6 horas de São Paulo do WEC. Isso mesmo, você que é aficionado por corrida, gosta do WEC, que é uma categoria fantástica, tem um camarote especial para você, que você adquire o seu ingresso com o link aí na descrição. É um camarote com artistas nacionais de alto nível, open food, open bar, acesso à fanzone e uma vista privilegiada para a pista. Você não vai se arrepender. Entra pelo link na descrição, adquira o seu e a gente vai se ver lá em Interlagos. E não esqueça dos nossos outros parceiros, a Paddock BR, conforme a camiseta que eu tenho aqui. Você encontra vários modelos 100% algodão e não encolhe. E você tem promoção de Dia dos Namorados, colocando uma camiseta a mais em compras acima de R$350, você leva ela de graça com o cupom AMORZão. E em compras inferiores, cupom Ressaca Motor. E lá na Instant Gaming você tem também jogos e gift cards para vocês. Entrem pelo link na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!